navegando pelo mundo eu vou, a capoeira foi quem me chamou. Ô leva eu, camarada, irmão maneiro, é meu companheiro no meu caminhar. E aí, pessoal, boa noite. A gente aqui de novo no terceiro episódio e último do projeto Navegando e Capoeirando, tá? Então, todo início de episódio eu falo um pouco sobre esse projeto, né? Então, esse projeto é derivado do tour capoeirístico que a gente começou em 2007. Eu chamo o Fred Abreu para Fred fazer a pesquisa e eu sendo o ajudante dele nessa pesquisa para a gente colocar alguns pontos relevantes da capoeira do final do século XIX até os tempos atuais, ali pelo Pelourinho, né? Então tem muito essa circunstância onde a cidade ela nasce, onde ela se desenvolve. E Fred fez de uma maneira magnífica. Por esse projeto também passou Carlos Eugênio, depois passa Liberac, e hoje a gente está no desdobramento, né? Esse projeto, que é o terceiro episódio, colocando um pesquisador ou pesquisadora e um mestre antigo, sempre aqui fazendo esse bate-papo. Nesse episódio, nós vamos falar da segunda metade da década de 60 até os tempos atuais e duas pessoas de grande relevância no mundo da capoeira. Do meu lado esquerdo, nosso griot, nosso grande mestre No, daqui do lado esquerdo. Do meu lado direito, a mestra e pesquisadora, a mestra Janja, está aqui. E aqui, eu falando com a mestra Janja, eu digo, sem querer, mestra, aqui nesse projeto, a gente esteve com pesquisadores e pesquisadoras de 4 universidades. Então, a gente mostra já toda essa penetração da capoeira através das pesquisas nas universidades. Que já tem tempo, né? Então, nós tivemos Liberac, do UFRB, Luiz Vitor, da UFS, mestre Bel, da UNEB, e a mestra Janja, da UFBA. É professora da UFBA, é historiadora e professora da UFBA. Mas ela vai falar um pouco sobre ela rapidamente. Vou passar rapidamente para o mestre No, ele dá um salve para vocês aí, se apresentar, o mestre No. Pois não, boa noite. E estou à disposição. Muito bom. Mestre No é um mestre griot, eu tenho uma relação com ele antiga, é da escola Palmares, Angola Palmares. Mestra Janja, por favor. Boa noite, eu quero começar agradecendo e parabenizando por esse projeto, né? Eu acompanhei as anteriores, assim, muito bonito, e é uma honra, um grande prazer poder estar aqui hoje neste bate-papo. Confesso que eu estou bastante emocionada, né, com a presença do mestre No, mas ele sabe que, como meu mais velho, ele está super autorizado a qualquer deslize que eu cometa, ele puxar minha orelha, me corrigir. Então, muito obrigada. A honra é nossa, né, pessoal, de estar com pessoas dessa relevância, né, sempre. E a gente vai agora iniciar logo no primeiro ponto do tour capoeirístico, que tem a ver com essa época que a gente está traçando, tá? E a gente passa, nesse primeiro ponto, na loja de instrumentos do Mestre Lua, né? Que esse tour capoeirístico, mestre Janja e mestre No, é um rolê no centro histórico que a gente faz, que Fred fez isso, pontuou isso. E a loja o ateliê do Mestre Lua é um dos pontos que a gente passa. E a gente vai falar do Mestre Lua, sim, mas a gente vai puxar um cordão umbilical e vai parar lá no mestre dele, no mestre Canjiquinha. Eu tenho uma novidade para o senhor, hein? Novidade não, uma surpresa. Tá legal? Então, Papel, vai colocando essas fotos aí, por favor, Papel. Aí a gente vai ativando essa lembrança. O mestre Lua é um mestre de grande relevância também. E ele foi aluno do mestre Canjiquinha. Mestre No, eu vou começar com o senhor. Pois não. Qual foi essa relação que o senhor teve com o mestre Canjiquinha? Pode também traçar essa relação com o mestre Lua, que o mestre Lua ele traz muito, eu posso falar assim, uma irreverência, né, da sua forma, né, Angola, né, ele chama muito que é um angoleiro de rua. E isso ele traz muito do mestre Canjiquinha, que também
foi um grande mestre de uma relevância imensa. Fala um pouco dessa relação com o mestre Canjiquinha, traçando também pelo mestre Lua, caso que o senhor queira. Fica à vontade, mestre, é com o senhor. Na verdade, eu tive um conhecimento até um pouco estreito com o mestre Canjiquinha, porque, na época, em 1964, eu estava servindo ao Exército lá na Mouraria, no quartel-general, em 1964. E ele estava trabalhando ali se não me engano, não me esqueço assim o nome da rua, acho que era a Rua da Mangueira, onde tinha uma repartição da prefeitura, e ele trabalhava ali. Eu saía do quartel e ficava conversando com ele. Independente das rodas de capoeira, que eu frequentava, algumas rodas, e que o mestre Canjiquinha, ele era mais assim dos shows dele, né? Quando eu ia lá no Belvedere da Sé. Quando eu saía do quartel, eu ia para lá. Ele tinha um show lá no Belvedere, foi lá, inclusive, que eu conheci o Lua, eu conheci o mestre Lua, eu conheci o mestre Paulo dos Anjos, meu brother, era que passou a ser meu companheiro de roda, inclusive, o Paulo dos Anjos. Eu chamava ele Paulo Dedinho, por causa do dedo que ele tinha faltando. Então, era um relacionamento bom que eu tive com o mestre Canjiquinha. Inclusive por volta de 1982, 1981, 1982, eu estava dando aula no clube do Parque Júlio César, e eu fiz um festival de capoeira ali naquele clube onde hoje é, sei lá, o Clube do Vitória, ali perto do Jardim de Alá. Então eu fiz um festival ali, com várias academias, que evidentemente minha, né, de lá da Massaranduba, a minha academia lá da Massaranduba, com as outras academias e alunos meus que ensinavam também na Boca do Rio. Eu fiz um festival em homenagem ao mestre Canjiquinha, que foi o Troféu Mestre Canjiquinha, e onde eu homenageei a ele. E foi um festival muito legal, que é onde estavam grandes personagens nesse festival. E o jogo que eu fiz com ele, acho que valeu a pena. A galera curtiu muito, né? Na época tinha foi filmado por aquelas câmeras de 8 milímetros, né? Aquelas que estava girando, aquela coisa. E o americano foi quem fez a filmagem, foi o John Louis, foi quem fez essa filmagem desse festival que eu fiz. Foi muito bacana, todas as academias entraram perfiladas. Por último, entrou eu, mais o mestre Canjiquinha, nos apresentamos para a galera toda e explicamos a finalidade, que seria uma homenagem a ele, ao mestre Canjiquinha, porque eu tinha uma afinidade muito grande por ele. E por conta também da gente se conversar muito, desde quando eu estava servindo o Exército. Então, e a minha presença também de quando em vez lá no Belvedere da Sé, né? E na época onde tinha aquela disputa acirrada pelo espaço dali do centro. As apresentações, né? Envolvendo ele e o mestre Caissara, né? Ele era pemba para lá, pemba para cá, até na unha. E a pemba mesmo para cá, para derrubar mesmo. Então era essa situação que eu conheci o mestre Canjiquinha. Muito bom, mestre. Então, eu acertei no Álvaro, né? No alvo, né? Para pegar, né? Na verdade, eu já sabia um pouco. Mas, Papel, você dá uma aprumada aí em um vídeo, Papel, por favor, esse primeiro vídeo,
para a gente mostrar aí sempre uma novidade que o mestre Canjiquinha. Muito bom. Esse aí é o toque e o jogo do Samango. É, do jogo Samango. A mestra Janja, ela nasce na década de 60. Ela não pega isso que, né, que o mestre Nô está dizendo. Mas, mestre, fala um pouco aí desse conteúdo do mestre Canjiquinha. Pode passar pelo mestre Lô também, fica à vontade. Ah, tá bom. Bom, eu tive a sorte de conhecer o mestre Canjiquinha, né? No início dos anos 80, quando começamos com as rodas dentro do Forte Santo Antônio, as rodas aos domingos, rodas estas que o mestre Nô também frequentou bastante. O mestre Canjiquinha, ele estava sempre, que possível, ele aparecia nessas rodas também. E uma das lembranças que eu tenho dele era exatamente essa alegria dele, né? Ele era um showman. Então, quando ele puxava um canto na roda, ele ficava correndo na frente da bateria de um lado para o outro, puxando canto, tentando levar a animação da roda. E num desses dias eu, né, já naquele momento, ousando entrar na bateria para tocar berimbau, e eu ficava com o pé um pouco assim na frente, e num desses dias, assim, eu tomei um susto que eu quase... né? Nossa, não sabia nem o que ia acontecer, porque ele tocou assim no meu pé e eu, nossa, se ele caísse aqui, se ele tropeçasse. Mas enfim, aí eu cheguei para ele e falei assim: mestre, o senhor precisa parar de correr aqui na frente, senão eu vou acabar derrubando o senhor. Ele falou, contanto que não seja no jogo. Né? Mas era uma pessoa, de fato, muito alegre, né? Muito animadora, assim, a presença dele. E é isso, eu chego na capoeira no início dos anos 80, né? Esse ano eu estou completando 40 anos dentro da capoeira e tive a sorte, né, de participar de uma movimentação, né, da capoeira Angola no início dos anos 80, em que foi possível um ambiente, né, no qual esses mestres todos frequentavam. Né? Eu costumo dizer que é possível a gente dizer, até aquele momento, né, que não tinha YouTube, não tinha mestre YouTube, não tinha vários desses mestres. A VHS era difícil. Era VHS, a maioria não permitia fotografar, filmar, menos ainda. Que naquela época era, de fato, assim, você podia pensar que era... mais autoral, né? Cada pessoa tinha, de fato, um jogo de capoeira. Algumas dessas pessoas, né, se destacavam, tinham uma elegância excessiva, né? Como o mestre Nô, como o mestre Paulo dos Anjos, né? Como o mestre Dores de Ouro, né? Então, assim, eram pessoas que chamavam muito a minha atenção nesse período. Pois é, a gente tem aqui, ó, o pessoal já sabe, viu? Às vezes eu tenho que fazer um sinal assim para eles, porque a gente tem os tempos aqui. Mas tem muita coisa para conversar, tem muita coisa, né, para a gente prosear aqui. Papel, vá aprumando outro vídeo aí, Papel, por favor, para a gente mostrar. E eu conversando com o mestre Nô esses dias, na academia dele, que fica na residência dele em Cosme de Farias, que, por sinal, era onde o mestre Canjiquinha morava e atuava. Estou assumindo o posto. Mestre, aí, cara, eu estou assumindo o posto. Dê uma aprumada nesse vídeo aí. Oi, cadê Salomé? A dama Salomé foi passear. Cenas do filme Barra Vento, tá? Oi, cadê Salomé? A dama foi pra Ilha de Maré. A dama, cadê Salomé?
Oi, cadê Salomé? A dama Salomé foi passear. Lá, lá, i, lá, i, lá. Lá, lá, i, lá, i, lá. Lá, lá, i, lá, i, lá. Ah, ai, 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 ai. Ah, ai, 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 ai. Siri botou gameleira no chão, Siri botou. Siri botou. Siri botou. Muito bom, Papel. Vá aprumando outro vídeo que a gente vai fazer uma surpresa para o Mestre No agora. Vá aprumando outro vídeo, por favor, Papel. O Mestre No está com um pouco de dificuldade na visão, pessoal, que a gente tem um televisor que a gente consegue ver o que está passando, né? A gente mesmo. Não, mas eu vou chamar o meu raio-x. Vai jogar o visão raio-x agora. E aí, agora... Mestre Canjiquinha, Mestre No, Mestre Ezequiel, Jota Bamberg, se eu não me engano, ali, né? Então, isso foi uma surpresa aí. O senhor vai ver depois, mestre. Vamos para o segundo ponto, tá? Agora, mestre, se o senhor me permitir, eu vou começar com a mestra Janja, esse segundo ponto, tá? Mestra Janja, o segundo ponto a gente pega através de Dona Romélia, que ela vendia acarajé ali na esquina da Fundação Jorge Amado, tá? Então, pessoal, lembre-se que o projeto Navegando e Capoeirando, a gente não faz o tour, vai seguindo. Ao contrário, a gente vai pegando por épocas, tá? E aí eu aproveito e passo para a mestra para falar um pouco dessa toda a atuação da mulher na capoeira. Você pode ir lá para um pouco mais para trás, caso queira falar. Não precisa vir aqui da década de 60, você pode ir um pouco mais para trás. Tá legal? Tá com voz MC, mestre. Bom, eu também tive a felicidade de conhecer a Dona Romélia, né? E até de comprar acarajé ainda em suas mãos. É muito importante, né? Eu vi nos episódios anteriores, na discussão com o mestre Bel, com o Liberac, né? O quanto eles chamaram a atenção, a necessidade da gente recuperar dentro da história da capoeira a presença das mulheres. Nós estamos vendo aqui, ao longo da nossa conversa, algumas imagens de alguns filmes históricos, né? Em que as mulheres elas são retratadas, obviamente, dentro de uma linguagem bastante secundarizada, né? Então, são películas em que as mulheres elas estão ali compondo aquela cena, porque, obviamente, elas serão, inclusive, a grande conquista no final do episódio da capoeira. E essas cenas têm se repetido ao longo de muitos e muitos filmes, né? E portanto, investir na pesquisa através da historiografia, de recuperar autos de prisão dessas mulheres, de poder evidenciar que a existência de maltas formadas de mulheres, poder evidenciar outros papéis dentro da capoeira. A capoeira ela é um grande complexo, né, de linguagens, e ela é um grande complexo de ações também. Então, poder evidenciar a presença dessas mulheres é muito importante para a história da capoeira, sobretudo porque é quando a gente identifica que, no legado dos povos africanos no Brasil, né, a mulher tem uma posição social diferenciada daquela que é a marca do patriarcado ocidental europeu, que, de alguma forma, sustenta o projeto da colonização, né? Então, é muito importante, né, que a gente possa hoje recuperar, né, os lugares, as memórias dessas mulheres, porque essa é uma memória prospectiva, né? Essa é uma memória que, de alguma forma, ela atua como uma espécie de incentivo às mulheres de poder dizer que, ainda que a capoeira hoje esteja recheada de critérios considerados meritocráticos, e isso produz exclusões, etc., mas a gente vai recuperando memórias, a gente vai trazendo à tona, né, um sentimento de que a gente não está ali
como estranhas, né? Nós sempre estivemos ali, né? É necessário apenas romper as cortinas que nos invisibilizavam. Muito bom, muito bom. E a mestra Janja, ela é professora de uma cadeira. Fala aí que cadeira é, mestra, por favor, lá na Eu universidade. sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Então Federal da Bahia. ela tem um conteúdo muito forte em cima disso, né? Então, isso Mas é a notoriedade, não só na atuação, como também no estudo, né? Isso aí tá dando realmente uma conotação muito boa aqui para o projeto da gente, viu, mestre? Fique sabendo disso. Muito obrigada. A sua notoriedade nisso daí. Quer falar alguma coisa? Não, ia só dizer que eu faço questão de dizer sempre que a capoeira que é, na realidade, o meu campo de formação mais denso, mais complexo, mais intenso. Eu botei mestre Foi ele que, inclusive, me levou para a universidade. Então a gente bota lá o mestre Janja, né? E outra coisa, só pegando para passar aqui para o mestre Nô, ativar a lembrança do mestre Nô aí em relação às mulheres. Mas eu queria falar só uma coisa antes, mestre Nô. O nome da escola da mestra Janja é Nizinga. Então Exato. tem a ver com toda essa conotação. Depois a senhora pode falar um pouquinho, né? Posso, disso daí, fazer. pra gente passar para o mestre Nô. Por favor, mestre, a parte das mulheres, a recordação do senhor das mulheres atuando na capoeira. Olha, desde quando eu me entendo, na formação mais forte da capoeira, que foi da década de 60 para cá, que é o nosso maior referencial, na época, na década de 60, realmente as mulheres elas não eram discriminadas, algumas eram discriminadas, porque que praticava a capoeira era aquelas arruaceiras, ainda era, sabe, oriundas ainda de uma época mais atrasada, ainda mais para trás, tipo assim, de 50 até 60, que somente as mulheres que vendiam fato ou que moravam ali na zona de Baixo Meretrício, etc. e tal, é que praticavam capoeira. Então, as demais mulheres, elas não praticavam capoeira por conta disso, que era a gente ruim. Se os homens eram discriminados, quanto mais mulher praticando capoeira. Não tinha, só tinha essas mesmo, sabe? Inclusive até em 1985 eu estava vindo de lá da ilha com o birimbau na mão, e que eu tinha vindo da roda do mestre de medicina. E quando eu passei para entrar onde compra o bilhete para a lancha, aí uma mulher vendendo acarajé, sabe, negra vendendo acarajé, ela virou e fez assim: eu não boto meu filho para aprender esse negócio não, essa molequeira, esse negócio de capoeira não. Olha, ela da cor, poxa, vendendo acarajé e falando uma bobagem dessa. Aí eu voltei e dei um sabão nela. Eu falei mesmo, eu disse para ela mesmo: então a senhora pode pegar e te recolher isso aí. Se eu fosse, e talvez até eu venha até aqui e vou na prefeitura para tirar a senhora daí, que a senhora está vendendo irregularmente aí. Porque a senhora está falando essas besteiras aí. A senhora não está pagando imposto, não está pagando nada e está discriminando. Então, quer dizer, a mulher discriminando a arte, e também as mulheres discriminavam as mulheres, como até hoje. Como até hoje. Ainda acontece isso, as mulheres discriminando as mulheres. Na década de 80, no primeiro, quer dizer, deu-se como o primeiro simpósio de capoeira aqui em Salvador. Mas já tiveram outros, mas esse deram como o primeiro simpósio, que inclusive o seu mestre, que foi quem organizou, Fred. Ele foi quem tomou conta desse, foi em 1981. Meu mentor, meu mestre é Benivaldo, hein? Não, estou falando o mestre de, né, de capoeira, claro, lógico, né? O senhor conhece bem, meu mestre. Então, quer dizer que você está dando segmento no trabalho dele, né? Que podemos sim. classificá-lo também como... Sim, eu chamava ele de mestre mesmo. Também como um mestre, orientador. Então,
Desde 1981, quando teve o primeiro simpósio de capoeira, que eu fiquei no primeiro grupo, que foi o grupo A, onde era o Canjiquinha, era o Caiçara, onde estava essa galera toda, sabe, para discutir sobre a capoeira mesmo, porque eu sempre quis mais na roda. Eu sou estudioso da capoeira, eu estudo a capoeira, eu estudo tudo da capoeira. Tudo. Eu vou desde um IE, eu quero saber o que significa o IE, por quê, como, qual é mesmo do IE. É tipo assim, chegar um cara e fazer piói, chamar a atenção, o IE, eu estudo isso, eu estudo essas coisas, entende? Para poder, então, eu ter a certeza que tem alguma conexão com o dia a dia, a vida da força. Senão não ia praticar uma arte que não vai me trazer benefício nenhum. Então eu estudo ela detidamente para que eu possa entender e passar. Tanto na parte de fundamentos, comportamentos, a parte musical, parte instrumental, em todos os lados. Então a gente, esse aí... Peguei, né? Eu tive então um toquezinho aqui no mestre pra gente. Desculpe, mestre, me perdoe, mas a gente já acordou isso, ele já veio me perdoando antes de começar. Me perdoe, viu? Pedir desculpas sempre. É uma tarefa difícil, nada fácil para mim, viu, pessoal? Essa tarefa aqui é uma tarefa, hein, mestre? Mas, enfim, a gente está aqui. Papel, dá uma aprumada aí em um vídeo, Papel. No primeiro vídeo de Dona Romélia, por favor. Na parte, no minuto 3:15, acho, né? Quando ele morreu, mandaram um caixão de indigente. Eu devolvi, cheguei na decorativa, tomei um caixão, que ele não merecia aquele caixão. E sentei no tabuleiro, paguei todo. Graças a Deus, vendi acarajé. Isto que eu pagava a funerária. Pois é. Apruma outro vídeo aí, Papel. Aí a Dona Romélia, pessoal. Aí a última esposa do mestre Pastinha, que cuidou do mestre Pastinha até o seu falecimento, né, em 1981. Coloca outro vídeo da professora Emília Biancardi, que a gente selecionou aí, Papel, para falar das mulheres na capoeira. Livro Raiz Musicais da Bahia, você tem? Eu. Tem lá o mestre Pastinha na minha casa, ensinando 2 meninas a jogar capoeira. Depois tem eu na academia dele, pesquisando. Com o pessoal do meu Bahia. E a senhora entrando aqui no Pelourinho, naquela época que era chamado Baixo Meretriz. Pois é, né? minha mãe não deixou ele vir para cá porque ela achava isso, que era baixo meretriz, então ela pagou para que ele fosse lá. Inclusive me ensinou a tocar berimbau e tudo, aprendi tudo lá em casa e ele ia dar aula ao pessoal lá em casa. E aí eu estava tomando banho de mar, vi um cara puxando a rede e cantando. Era a Rede do Xarel, que hoje não fazem mais. Aí resolvi voltar, só que a Idelgatti me ensinava tudo isso. Muito bom. A professora Emília Biancardi, por sinal, eu falei até com a mestra Janja, ela foi nossa convidada. Eu tenho, graças a Deus, uma relação muito forte com a professora Emília Biancardi. O mestre Inô também passou pelo Viva Bahia. E ela preferiu ficar um pouco mais reservada, que ela acabou de completar 83 anos, semana passada. Ela pediu para ficar reservada, e enfim, mas aí foi um bate-papo que eu tive com ela, ela fala sobre a presença exatamente de algumas fotos que estão aqui, que Papel passou aí, pessoal. Isso é do acervo da professora Emília Biancardi, que foi de um artigo de Paula Juliana Fultran, que colocou, mas essas fotos também já tem no livro Ritmos Musicais da Bahia, tá? Vou passar aqui para o terceiro ponto, tá? Para a gente falar aqui sobre a questão do mestre Pastinha. Eu vou aqui conversar com o mestre Inô, o senhor, de novo, vou passar a bola para o senhor, sobre os últimos momentos do mestre Pastinha, que é na Alfredo de Brito. Ele ficou ali na Alfredo de Brito, ali do lado onde Dona Romélia, por sinal, ela vendia acarajé na esquina da Fundação Jorge Amado, e aquela rua
É Alfredo de Brito, que tem aquelas cenas, né, que o mestre Pastinha, naquele quartinho ali. O senhor teve uma relação com o mestre Pastinha, o senhor conheceu o mestre Pastinha, foi na academia dele. E teve o mestre Pastinha, infelizmente mesmo, teve um desfecho indigno. Para mim, pelo menos, eu acho que para boa parte dos capoeiristas e pessoas, eu acho que tem um coração, né, do lado do humano. Fala um pouco dessa relação aí, mestre, no final de vida do mestre Pastinha, esse relacionamento que o senhor teve com ele, enfim, fala um pouco sobre isso, por favor. Justamente, quando eu saía do quartel, eu passava lá. Eu descia ali a ladeira pelo fundo da igreja ali do quartel da Mouraria. Eu saía lá no corpo de bombeiros, subia a ladeira e ia para lá. Lá na academia, lá no SECA, no Centro Esportivo de Capoeira Angola. Sabe, um dia eu encontrei ele tinha mandado pintar as paredes de verde. Ele estava se queixando. Pô, eu mandei pintar, o cara disse que era verde abacate. Isso não é lá verde abacate, isso é verde limão. Cara, não tá, não é como eu quero, tá? Mas foi o primeiro contato, foi a primeira vez que eu falei com ele. E depois eu passei a frequentar, dar uma frequentadazinha lá de leve para vir nas rodas, que eu tomava todos os cuidados. E até aí pouco tempo que eu tive para conversar com ele. Fora isso, não tive muito, não. Somente nessa situação aí. E da vez que a dona Romênia me pediu ajuda para cobrir o barraco, que estava, as telhas de terra estavam quebradas. Eu fiz a campanha de ajuda para comprar as telhas. Somente isso. Eu fiz também nós fizemos algumas apresentações, algumas rodas, eu, João Grande, Curió, João Pequeno. Então nós fizemos algumas rodas, inclusive lá no Glauber Rocha, para ajudar para ele, né? Todo o dinheiro revertido em ajuda para ele. Antes de levarem ele para o abrigo Dom Pedro II, que também onde ele estava ali, estava mal mesmo. No quartinho, né? Então, por contato assim, conversando, só foi esse que eu tive com ele, não mais. Aí somente para ir para as rodas lá na academia. Obrigado, mestre. Papel, dá uma aprumada no vídeo, por favor, aí. Esse vídeo do mestre Pastinha, para depois eu passar para a mestra Janja aqui, por favor. Você pode aí? Cruel da vida dele, quando ele sofreu, não tinha dinheiro, não tinha como viver, passava as noites de necessidade naquele quartinho ali da rua Alfredo Brito, no Pelourinho. Pastinha? Pastinha? O que é que tá sentindo agora? Nada. Hein? Absolutamente nada. Estou bem, graças a Deus. Isso aí foi Jorge Amado, tá? A narração quem estava falando era Jorge Amado. Mestra Janja, a senhora era de um grupo, que é o GCAP, né? Que o mestre Moraes ele veio fazendo essa linhagem, recuperando mais fortemente aí são as lembranças que eu tenho nisso aqui. Qual essa experiência que você teve? Porque 80 já é a época que o mestre Pastinha falece, em 81. Né? Então a senhora conheceu Dona Romélia também, que a Dona Romélia falece depois, eu também conheci Dona Romélia, até no Pelourinho, em outro local. Quais são essas lembranças que podem aí você colocar aqui em relação a como não deixar isso mais acontecer, que eu lembro que o GCAP teve uma função durante um tempo nisso daí.
Pois é. Eu me lembro que uma das coisas mais comuns naquela época era exatamente isso que o mestre Nô acabou de dizer, que eram os capoeiras fazerem vaquinhas para comprar remédio, vaquinhas para levar ao médico, vaquinhas para enterrar, vaquinhas não, rodas, arrecadar dinheiro, rodar o chapéu na rua, para enterrar a mestre. Então, o que a gente fez na época foi, na realidade, organizar uma série de debates e denunciar a forma como o Estado havia usado, né? A gente mostrou, por exemplo, através de levantamento, toda a década de 70, isso pode ser comprovado, quem quiser ir aí, o jornal de maior circulação do nosso país ou do nosso Estado, pode ver. A década de 70 toda, você abria o caderno 2 desse jornal, só tinha 2 assuntos, capoeira e candomblé. Então, assim, isso, de alguma forma, são 2 importantes elementos que estruturaram, no contexto da indústria do turismo e do entretenimento, as marcas daquilo que alguns pesquisadores chamam de baianidade, né? Então, essas pessoas eram reconhecidas dentro dos seus saberes, dentro dos seus fazeres, mas o Estado não se via com nenhum tipo de obrigação para com essas pessoas. E o que a gente passou a fazer foi exatamente denunciar essa ação do Estado, né, o descaso, o desleixo, no tratamento que o Estado dava aos mestres, principalmente os mestres mais antigos, né? E eu acho que isso acabou, de alguma forma, possibilitando que os capoeiristas criassem, né, independente dos estilos ou independente das escolas, criassem, naquele momento, uma força muito grande, né, para sentar com o poder público, para falar de políticas públicas para a capoeira já desde aquele período, né, tendo, de alguma forma, uma força muito grande, né? Um pontapé inicial, né? Foi um pontapé muito grande, né? Existem tentativas de políticas, de implementação de políticas públicas bastante excludentes em nosso meio, que elas estão aí desde os anos 80 tentando ser implementadas. Só muda de nome, só muda de... Né? Mas, e que tira, por exemplo, a autonomia dos detentores desses saberes, desses mestres, né? Seguirem enquanto grandes guardiões desses conhecimentos e, portanto, responsável pelo repasse, né, desses conhecimentos. Me deu um legal para o mestre Janja, porque vai ficar com a senhora de novo. O próximo deu um legal, mestre. O mestre me conceda de novo aqui, para eu passar para a mestra Janja, que eu quero finalizar em cima do senhor disso aqui, porque ela teve essa experiência nesse 4º ponto que a gente coloca aqui, que é o Forte da Capoeira. Tá? E tem toda uma conotação, o Forte da Capoeira, que era o Forte Santo Antônio, pessoal. Para a gente era Forte Santo Antônio, né? Então, para mim ainda é. Ainda é, né? E tá lá, e muda aí por conta da presença de capoeirista. O papel vai botando as fotos aí para a gente ver como era o Forte Santo Antônio, né? Antigamente, olha lá, mestre novo, antigamente... Forte Santo Antônio, além do Carmo. Além do Carmo, eu ia ali, né, no ensaio que tinha do Ilê, a roda do Médium Pequeno, e tinha também muito mais que isso, tinha a Trezena de Santo Antônio, a Barraca da Índia, você lembra, mestre, que ficava colado bem no paredão, a Barraca da Índia, o melhor caruru da cidade. Mas lá mesmo? Ali, lá, tinha, na frente do na época forte? Que tinha aquelas festas de lá, que ainda tinha... Década de 80. Então, né, tinha um entrosamento com a comunidade, né, as pessoas que integravam o Forte, porque quando nós chegamos lá, tinha o Forte deixado de ser um presídio e passou a ser o Centro de Cultura Popular, né? E cada uma daquelas antigas celas se tornou uma oficina, né? Hoje nós chamaríamos de ateliê, uma oficina de algum tipo de artesanato, né? E com o passar do tempo, a região do centro histórico, ela ainda não havia sido revitalizada, ela ainda não havia passado por essa grande reforma, né, que deixa de ser chamada de Brega, de Maciel, da zona, passa para ser chamada de Pelô, né? Daí, inclusive, a dificuldade de muitas mulheres
ter muitas mulheres na capoeira, né? Porque a dificuldade de você atravessar essa região para chegar no Forte Santo Antônio, para quem morava do lado de cada cidade, era muito difícil, né? Então, o Forte ele vai abrigar pessoas, grupos, né, indivíduos, artistas que não tinham espaço, alguns deles chegavam a morar dentro do Forte, né, mas também os ensaios do Ileaie, né, e isso tudo, é importante dizer, compunha também uma mobilização política muito grande no final dos anos 80. Já aí na metade para o final dos anos 80, já pensando inclusive as mudanças, né, no cenário político do Brasil, o fim do regime militar, né? Então, a gente dentro do Forte Santo Antônio não se treinava só capoeira. Eu me lembro que a gente fez, toda vez que tinha uma eleição, a gente organizava um debate com candidatos de vários partidos. A gente fez uma grande mobilização para discutir entre os capoeiristas a época que teve o plebiscito sobre o regime político, se era presidencialismo, parlamentarismo. Então, assim, era um espaço, né, de uma efervescência cultural muito grande. Tanto que ele foi abandonado, né, depois daquela briga, ninguém sabia se era do município, do estado, depois veio saber que era da União, né? E aí ficava aquele jogo de empurra para um lado e para o outro, e quem estava dentro do Forte segurava o Forte com as próprias custas, né? Assim, então a gente várias vezes construiu o banheiro ali dentro, depois eles foram danificados. A gente construía de novo. Muito bom, mestre. Muito bom. Obrigado aí. Agora, Papel, para eu passar para o mestre Nô, eu queria que você colocasse um vídeo de um mestre de grande relevância, que foi um dos primeiros, né, mestre Agência, que estava lá, que ficou no Forte da Capoeira. Você dá para botar aí, Papel? Mestre João Pequeno, ensinando capoeira aos 94 anos. Isso aí é uma filmagem do nosso amigo Pedro Abib, Pedrão. Ele ensinando capoeira. Abre o som aí, Papel, por favor. Não, todo mundo abre o som. Demais. Mas só que ele não está fazendo qualquer coisa, não. Ele está fazendo. Mas eu não sei o que está dizendo. Vem embaixo. Olá! Olha! Vambora. Vamos aqui, Muito bom, Papel. Vá para o mando outro vídeo, por favor. 94 anos, seu Carlos. Viu, Melodia? 94 anos. Ontem eu vi na conversa com o mestre Bel, você falando sobre essa coisa de tomar bênção, né? E eu me lembro que nos anos, nesse período dos anos 80, 90, principalmente depois que o mestre João Grande saiu do posto de gasolina e veio também para o Forte, nós treinávamos à noite, mas eu fazia questão de sair sempre no final da tarde para ter aquela oportunidade de, antes de subir para o salão do GCAP, passar embaixo na academia do mestre João Pequeno e sentar lá e ficar observando os dois no mais absoluto silêncio a maior parte da tarde. Só para eles... pessoal, quem já esteve no Forte da Capoeira, tinha uma estrutura em cima, tinha um pavimento em cima, o Forte da Capoeira. Então, o que a mestra está dizendo é o seguinte, tinha a academia do mestre João Pequeno, aqui embaixo, e a academia do mestre Moraes em cima. Então, o que a mestra está dizendo é o seguinte, antes de ela chegar para a aula da noite, ela chegava antes e ia falar com o mestre João Pequeno. Que antes de ser do mestre Moraes, foi do mestre Ezequiel. E né? era do mestre Ezequiel. Mestre Nô, a gente vai puxar o Forte da Capoeira, mas eu quero puxar uma coisa aí que é dentro de uma outra perspectiva
que é a área do senhor. O Forte da Capoeira, tudo bem, final de 70 e 80. Mas o que acontecia na periferia nessa época, mestre? Não bora sair um pouco do centro histórico ali. O que acontecia na periferia nessa época? Fale aí pra gente, aí, por favor. O que acontecia nessa época, década de 70, 80? Fala um pouco aí pra gente. Bom, primeiro eu saí de lá da Massaranduba, onde eu tinha a minha primeira academia, que já foi lá na Baixa do Petróleo, né? Foi em 1964. Depois passei para Mangueira, e da Mangueira eu fui até a Carlos Lopes, que é uma rua mais próxima já do Caminho de Areia. Bom, em 70 eu saí de lá e fui para Pituba, já, né? Mas, porém, muito antes disto, ainda eu posso falar da década de 60. Perfeito, é aí mesmo. 64, quando eu abri a minha primeira academia, que foi a Academia de Capoeira Retintos, e lá tinha uma galera boa que treinava, né, da área dos moradores locais, né? Tinha um contramestre meu, que foi o primeiro aluno meu, que chamava Antônio, eu chamava ele Tonho de Hilda. Era muito bom que era o meu Isso década de 60, 60? Em 64, 1964. Só para vocês saberem, pessoal, o mestre Nô é de 1945, ele tinha 20 anos de idade, só para vocês entenderem, né? Esse percurso dos capoeiristas, né? Exatamente. Imagine eu competindo com o Caiçara, com o mestre Caiçara, já pensou? Não tinha como, né? Que o mestre Caiçara... Então eu cheguei a incomodar ele, né? O mestre Caiçara é 20 anos mais novo do que o mestre Nô. Ele nasce em 1924, o mestre Caiçara. Então, olha as diferenças de idade. Então, para eu competir com ele é complicado, mas é porque eu comecei muito forte, com um trabalho muito forte com o pessoal da periferia mesmo, né? Que foi onde eu aprendi mesmo. Capoeira foi na periferia, né? Com o Pirro, o Zeca, o Newton, na época era o Everaldo Gaguinho, o Cacuá, Mirto Mijão, tinha a galera pesada mesmo lá, o mestre Ninho, o mestre Cobrinha do Morro, tudo lá de baixo. Né? Então, você vê que eram outros capoeiristas que estavam fora desse circuito forte, que é o circuito mais forte do centro histórico. Exato. Mas nós temos uma surpresa aqui para o senhor. Foi eu que fiz essa surpresa, viu? Ninguém sabe não, mas eu fiz aqui. Mas somos nós. Eu quero mostrar para o senhor aqui. Papel, apruma esse vídeo aí, Papel. Uma surpresa, outra surpresa para o mestre Nô. Apruma esse vídeo aí. O senhor começa de um pequeno, mestre. Ali foi na Ilha de Itaparica. Na Ilha de Itaparica. Foi lá em Coroa. Lá foi em Coroa. Essa régua foi em 1988. 1988. Isto. Foi em 1988. Ali estava o mestre Bobé, estava o mestre Ferreirinha de Santo Amaro, da purificação. E tinha o mestre Nenel também estava, o Bozó também estava. E tinha uma galera muito boa, né? Muito boa ali. Então eu sempre fui muito solidário com o mestre João Pequeno, por conta de que nós tínhamos uma parceria muito boa. Muito lindo, mestre. E aí, pessoal, para vocês saberem, tem uma diferença de 30 anos de idade. Mestre João Pequeno nasce em 1917, mestre Nô em 1945, 30 anos de idade. Tá bacana, Papel. Obrigado aí. Mestre Nô, eu vou para o 5º ponto. Tá legal, Papel. Obrigado aí, Papel. Mestre Nô, vou ficar com o senhor de novo. Nós vamos para o 5º ponto.
Nós vamos falar da Associação Brasileira de Capoeira Angola, a ABCA. Da BCA. E o senhor exatamente. participou Sim. muito do início. Na verdade, eu fui o criador, né? Então, Da fala um pouco. BCA. Então, Pode falar para o senhor. então, eu cheguei um dia de domingo na academia do Mestre João Pequeno, que eu ia todos os domingos, eu ia para a roda. E aí, de repente, não tinha ninguém. Aquele silêncio. Eu disse, aí perguntei não sei se era a esposa dele, uma coroa que está lá, parece que era a esposa dele mesmo. Aí perguntei a ela. Ela estava com a garotinha, do lado, era a Nani, que estava do lado dela. E aí perguntei, cadê o pessoal aí? Ele falou assim, está todo mundo lá em cima, mestre. Oxi, eu vou lá. Aí subi. Aí, quando eles estavam reunidos, então, o pessoal todo reunido, tinha muitos mestres reunidos. E aí, cheguei por trás, me sentei. Aí foi quando o mestre Moraes falou. E disse, bom, gente, nós estamos criando a BCA agora, Associação Baiana de Capoeira Angola, Associação Baiana de Capoeira Angola, e queremos ver como é que nós vamos agitar isso e tal. Nós queremos pessoa para somar, mas nós não queremos ninguém que use graduação. E aí levantei a mão. Opa, mestre, espera aí, mestre. Sendo assim, não, ele falou, o GCAP não aceita ninguém que use graduação. Eu aí, espera aí, mestre, segura aí, ô Moraes. Então, se você não aceita ninguém para fazer parte dessa associação que use graduação, então você não vai, daqui você não vai aproveitar ninguém, que o Mestre João Pequeno usa a graduação. Mas Paulo dos Anjos. Paulo dos Anjos usa graduação. Eu uso graduação. Então, ali também nós temos o mestre Mário Boncabito, que não está aqui, mas usa graduação no trabalho dele também. Então, quer dizer, nós estamos organizados, nós não estamos desorganizados. Nós estamos organizados. Ele disse, então o GCAP não vai aceitar isso, não. Eu falei assim, bom, mas o senhor quer para formar associação ou é para botar os mestres no GCAP? Ele, está encerrada a reunião. Acabou, está encerrado. Aí tudo bem, aí descemos, a escada tinha um banco embaixo, na frente da academia de João Pequeno, aí conversamos, eu, Calazans, que estava também na reunião, Calazans aluno de Medicina. Mas eu, Calazans, o mestre João Pequeno, o mestre Valdemar, o Renê, o mestre Renê. Aí nós 5 sentamos e fomos acertar. Bom, vamos dar continuidade, não vai morrer não. Vamos criar a Associação Brasileira em Capoeira Angola. Já que a Bahia é uma universidade, então vamos criar a nossa faculdade a partir da BCA, Associação Brasileira de Capoeira Angola, que aí nós vamos convidar os mestres para poder passarem por uma especialização com nós, que nós temos bagagem para isso. E aí marcamos para no domingo seguinte nós nos encontrarmos e aí formamos a chapa. A minha chapa foi Evolução e Dinamismo. E a chapa do mestre Barba Branca, ele ficou sem saber o que fazer. Eu falei, cria aí uma chapa sua aí, rapaz. Ele falou, qual é o nome? Cria aí, bota a esperança. Bota a esperança aí em ganhar para mim, porque o meu pai sempre foi homem de associações. Foi presidente de associações, meu avô foi também, e eu ganhei esse dom de associações, criar tudo isso. E fizemos o plebiscito no domingo seguinte, convocamos todos os mestres da Bahia, inclusive um mestre quase que ninguém estava conhecendo, que era o mestre Bando. Bando. Mestre Bando. O mestre Bando, ele ensinava ali de frente ao Colégio Central. Era. O Bando, ele era muito afastado dos demais. Muito então, bom, maestro.
Licença aqui, mestre. Agora é o seguinte. E tome surpresa, hein? Tome mais uma pro senhor aí, ó. O senhor falava pra mim, segure balão, quando jogar comigo, jogue dentro. Papel, apruma esse vídeo aí. Ele era assim, né, mestre? Hein? Ele falou assim, ó, jogue dentro. Jogue pra dentro o balão. Até hoje é assim. Olha lá, mestre, ó. Tem aquele ali jogando. Vixe Maria, mestre Boca Rica. Chegou no pé do berimbau, mestre Nô. Olha quem tá ali. Mestre Curió na bateria também. Olha, identificando ali. Mestre Mala no pandeiro. Jogou também. Filho do mestre. Vai jogar pro senhor, eu acho. É o filho do mestre Mala. Eu esqueci o nome dele. Barriga, né? Aí uma atividade da BCA. Aí dos mestres que estão aí, esse mestre Toyota aí, todos eles, mestre Bocarrica, mestre Nô jogando, um grande capoeira, sempre foi, viu pessoal? Mestre Nô, um grande capoeira. Um grande mestre, que teve uma trajetória muito, opa aí, soltinho. Tem tudo isso daí, dessa resistência esses dias. Mestra Janja, eu queria que a senhora continuasse a falar dessa relação aí. Que você deve lembrar bem dessa época da BCA também, que foi década de 80, né? Dessa formação da BCA. Fala um pouco sobre essa sua vivência que você teve nessa época, as suas lembranças. Bom, eu vi a criação da BCA. Acho que ainda sou até filiada. Mas isso já foi no momento posterior, porque nessa fase aí de criação da BCA que o mestre Nô se refere, de fato, o grupo que eu estava vinculada, ele não participa, né? E só depois, aí já dentro de outras gestões, que fizeram uma campanha para que algumas outras pessoas que ainda não estavam na BCA pudessem se filiar. Mas bom, primeiro eu acho que é um projeto importantíssimo, uma associação importantíssima, né? Ela precisou, né? E talvez ainda precise de mais um tempo para ela definir melhor o seu objetivo no sentido mais coletivo, né, mestre Nô? No sentido mais coletivo, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que se a gente pensa os sujeitos que estão ali vinculados e as dificuldades que essas pessoas enfrentam para se inserirem no universo da capoeira, alcançando espaços, principalmente espaços, né? A BCA é um instrumento e a localização dela é importantíssimo, que ela exista, que ela esteja ali, né, que ela esteja visível, que ela seja um lugar para que qualquer capoeirista de qualquer lugar do mundo que venha a Salvador possa visitar. Como eu disse, eu acho que tem objetivos que precisariam ser melhor definidos. Talvez a ausência das mulheres ainda não permita que isso aconteça, né? Mas, infelizmente, Pode talvez ser por aí mesmo. se um dia se as mulheres começarem a, né, até porque a gente trabalha muito mais voltado para essas questões coletivas, né, geracionais, enfim. Mas é importante, sem sombra de dúvida, que é um equipamento de referência muitíssimo importante. Mas Fred Abreu, ele colocava que a BCA era a gengibirra dos tempos atuais. Fred colocava bem lindo, esses saques de Fred, né, diante da coisa, que era um pesquisador e vivenciava muito esse meio, ele colocava muito sobre a gengibirra e essa relação da BCA vindo recuperar essa relação antiga da década de 40, né, dos mestres antigos. Exato. Porque chegou uma hora assim que os grupos se tornaram ilhas, né? Então, somente nas rodas e em eventos eram que as pessoas se encontravam.
mas não eram lugares que você frequentasse, que você se juntasse. Não era possível você pensar 2 grupos se reunirem para fazerem junto alguma coisa. Isso é uma coisa mais recente dentro da história da capoeira, né? Isso é uma coisa muito mais recente. Esse isolamento dos grupos, né? Enquanto uma unidade que chega ali e faz do seu jeito e quer que seja daquele jeito, o seu jeito é o jeito que deve ser o referente, isso já não existe mais, né? Vamos passar para outro ponto, porque a gente já está aí quase em 1 hora de live e a gente tem mais 2 pontos para a gente fazer uma abordagem. A gente vai falar agora, que é outro ponto do tour capoeirístico, é a Igreja Rosário dos Pretos e a Irmandade dos Rosários e a Irmandade dos Pretos, a capoeira e a religiosidade. A gente tem essa relação muito forte dentro das religiões, né, de matriz africanas, junto com o catolicismo, esse sincretismo. Só que, às vezes, a gente tem alguns tabus que são quebrados, né? Por exemplo, nós temos um questionamento de uma maneira que essas pessoas fazem isso e não conhecem, né? Sobre grupos evangélicos que vão aí taxar a capoeira por conta disso, de uma maneira que eles não conhecem. Não conhecem não só a religião de matriz africana, e também não conhecem a capoeira e taxam isso de uma maneira arbitrária. E a gente vai para esse ponto. Eu vou com o senhor, mestre Nô. Eu vou com o senhor agora. Tá legal? E essa relação da capoeira, desde aquele momento que a gente chega no pé do berimbau, alguns se benzem, eu me benzo no pé do berimbau. E outros que fazem outros tipos de gestos que significam de proteção, enfim. Como o senhor vê essa relação? Não estou falando só a capoeira com o candomblé ou qualquer religião africana, não, com geral. Como é que o senhor vê isso aí? O que é que o senhor vivenciou disso? Porque tem alguns mestres, sim, que foram do candomblé e exerceram uma função primordial. A gente vai passar o mestre Bimba, outros não. O mestre Cobrinha, tem pelo menos no livro dele, né, de Marcelino, o mestre Cobrinha disse que acreditava em Deus, o mestre Pastinha também. Então, existiu a pluralidade nisso aí. Qual é a sua visão em cima da vivência do senhor? A minha visão é o seguinte, eu sou católico de família, sim, tradicionalmente católico. Eu fui batizado na igreja católica, fui crismado também. Então, minha vida sempre foi com a religião católica. E, capoeiristicamente, também eu sigo as mesmas normas dos demais mestres também, de como era. Agachar no pé do berimbau, sabe? No momento que está cantando, quando está cantando a ladainha, eu estou, como eu costumo dizer, um olho no peixe, outro olho no gato. E concentrado, ao mesmo tempo, pedindo a Deus por mim e pelo camarada. Quando tiver que sair para o jogo, que tudo corra bem. Então, me benzo, encerro o meu, quando ele já entra na louvação, nós louvamos, e aí eu já vou me concentrar com o que eu vou fazer, o trabalho que eu vou fazer ali no jogo. Então, a minha religiosidade eu vejo dessa forma, e eu acredito que deve dar continuidade. E sei muito bem que a capoeira é uma arte afro-brasileira, de matrizes africanas, mas que foi criada no Brasil pelos negros brasileiros. Até me perguntaram uma vez, aqui fora do país, algum país desse aí do mundo aí, me perguntaram se a capoeira era africana. Eu falei, não, capoeira brasileira. Que se a capoeira fosse africana, então os Estados Unidos seria o primeiro a ter capoeira. Então o Brasil já ia seguir os Estados Unidos, mas aí não, eles têm que seguir nós, porque os negros criaram lá do Brasil. O que eles tinham lá era dança. Dança é o que tem muita dança. Inclusive eu tive
Eu estive assistindo o comentário do meu amigo, o Cide, com muita atenção mesmo, e não disse nada, não disse. E eu posso chegar numa aldeia indígena, numa aldeia africana lá daquela qualquer, sabe? Chegou o homem do dinheiro, eu digo, pô, chegou o homem aí, eu dou um dinheirinho a um, dinheirinho a outro, eu mando fazer uma roda qualquer, eu mando o cara tá se jogando, eu vou filmar e eu vou dizer que é capoeira. Tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Danças, tem muitas danças guerreiras, tem dança de tudo quanto é espécie de qualidade. A África é o maior continente do mundo. Então, a capoeira vem justamente da religiosidade essa. E, em conclusão, o mestre João Pequeno, ele era evangélico, mas, no entanto, ele se preservava de uma maneira, se comportava de uma forma também bem capoeirística mesmo. Pé do birimbau, ele escutava bem atentamente e depois dá início ao jogo. Perfeito, mestre. E deixa eu, não sei, tentando lembrar o que eu falei, né? Eu falei que alguns grupos evangélicos taxam, não vou ser se eu falei todos os evangélicos, eu não falei todos, eu sei, mas de repente eu generalizei e não é para generalizar. Né? Eu estou colocar isso em questão porque às vezes acontece isso com muitos alunos da nossa escola, crianças que nós trabalhamos muito em periferia. Às vezes os pais, eles criam essa visão diante da religião que eles estão ali inseridos, que é evangélica, às vezes, normalmente, mas não são todos não, tá? Se eu falei isso aí foi um erro, peço desculpas para até os evangélicos no geral. Mas, mestra Janja, antes de eu passar para a senhora, eu vou fazer o seguinte, Papel, apruma aquele vídeo ali, Papel, que melodia, aí ó, acabei de falar, ela entrou no meu ouvido aqui, melodia, entra aqui no... Que agrupados e confiantes invocam os poderes dos orixás a fim de torná-los invulneráveis frente aos perigos e aos adversários nas lutas iminentes. É o mestre Bimba aí, hein, pessoal? Arogana, mestre Bimba. A Dona Alice tinha um candomblé deles, né? Mestre Gigante. O capoeirista apela para todos os músculos. Utiliza-se de guerra, todos os recursos. Tem até o meu aqui também. Mestre Lô está aqui. Sempre usei o meu. Muito bom, Papel. Obrigado. Mestre Janja, vou precisar que a senhora seja realmente sucinta, mas eu queria ouvir um pouco da senhora nessa questão, caso queira falar também, né? Caso queira falar dessa questão da capoeira e religiosidade, mas eu queria bem sucinta para a gente ir fazendo um fechamento aos poucos sobre isso. Eu acho só que eu prefiro sempre tratar esse assunto do ponto de vista histórico, porque às vezes as pessoas têm dificuldade quando a gente fala de espiritualidade, né, e fazer proselitismo religioso ou falar de fé. Eu não falo de fé, eu não me refiro à fé. A fé é uma coisa a ser respeitada incondicionalmente, né? Agora, obviamente que nós temos um movimento recente no Brasil, né, que faz o papel que fez na época da colonização os jesuítas, de chegar e tomar determinados instrumentos como instrumento de evangelização e, portanto, de dominação. É a evangelização a serviço de um modelo de dominação. E não existe modelo de dominação mais eficiente do que aquele que faz com que os sujeitos abram mão de suas próprias raízes, né? A gente sabe que uma árvore sem raiz é uma árvore fadada ao tombo, o primeiro frutos, movimento, não gerar frutos, né? E ao tombo no primeiro movimento de fora. Bacana, bacana. Desculpe, viu? Eu sei que você tem uma abordagem para falar, mas realmente ouvi, mestre Nô. Massa, está sendo demais. Papel, já vai aprumando aos pouquinhos aí as fotos, a gente vai para o 7º ponto e fazendo desfecho já desse
último episódio do Navegando e Capoeirando, que é a Fundação Mestre Bimba e a Academia Regional do Mestre Nenel. Tá legal? E o Mestre Nenel é uma pessoa que eu, particularmente, eu tenho uma amizade muito grande com ele, é uma referência para mim, e eu tenho uma reverência a ele muito grande, né? E ele dá continuidade nessa institucionalização da capoeira regional, né? Da capoeira regional. O Mestre Nenel é uma figura muito importante, assim como outros alunos do Mestre Bimba, né? Como o Mestre Tapuã, Mestre Acordeon, está chegando aí, me ligou esses dias, o Mestre Acordeon está chegando aí, falou do senhor, falei que eu estava com o senhor. Ele está chegando aí. Dá meu endereço para ele. Bora ver, que ele está vindo com pressa, como sempre. O Mestre Nenel tem essa característica muito forte, tá, de levar adiante o legado da capoeira regional, e a gente comentou em um dos episódios da gente sobre a institucionalização. Pronto, agora vai. Da capoeira. Que às vezes a língua é presa, né? Balão porque a língua é presa. Então você fica. Exatamente. Tá? E Mestre Nenel tem essa função muito grande diante disso. Papel, coloca aí, por favor, um vídeo bem rápido aí do Mestre Nenel, aquele primeiro do Mestre Nenel jogando dentro da Fundação Mestre Bimba, né? Que é a Fundação Mestre Bimba, que é outro ponto, né? Que fica em frente praticamente à BCA, né? Que eu peguei aqui, também fiz uma cronologia, né? Que também a Fundação Mestre Bimba já viu um pouco depois, né? Dessas histórias aí da BCA e tudo. A gente vai fechando. O Mestre Nenel jogando dentro da Fundação Mestre Bimba, da escola. A escola deles é a Filhos de Bimba. Parece uma capoeira Angola, né? Da periferia, Olha as matrizes aí, né? Muito pai. O Mestre Nenel falou, parece uma capoeira Angola. E a gente vai fechando aqui, aos pouquinhos, esse último episódio, tá? Se Deus quiser, a gente vai vir sempre com a novidade, né, Melodia? A gente fica aí quebrando a cabeça. Esse pessoal aí fica me deixando maluco, viu, mestre? Esse pessoal aí. E eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu balanço a cabeça, mas assim, perguntar se macaco quer banana, mesma coisa pra mim, se eu quero capoeira. Quer capoeira, claro, eu vejo, né? Minha esposa tá ali dando risada. Falei, como é que aguenta esse homem? Pessoal, a gente vai fechando aos pouquinhos esse último episódio, e eu vou deixar aqui pro mestre No. Aí o senhor, de uma maneira resumida, eu quero dois pontos de uma maneira resumida. Essa parte que o senhor faz muito bem dentro da escola do senhor. A Capoeira Angola Palmares, pessoal, é uma escola que ela ela difundiu muito essa característica deles pelo país e pelo mundo. Ele acabou de falar quantas vezes ele foi em Nova York, o Mestre No, quantas vezes. E aí eu vou pegar duas coisas, rapidamente. Institucionalização e mundialização da capoeira. Mas eu vou precisar bem rápido mesmo que o senhor fale desses dois... pode falar da escola do senhor, essa característica que tem a Angola Palmares, né, em cima disso, e dessa mundialização que o senhor participou disso. O senhor foi uma célula difusora dessa mundialização. Certo. Diante de toda essa parafernália que é no centro de Salvador, quanto à Capoeira Angola, quanto a tudo isso, muitas conversas que não me agradavam, eu resolvi me reservar e fazer meu próprio trabalho de uma forma realmente como eu queria fazer e fiz, dando uma direção de acordo com a minha visão, com o meu saber, o meu querer também, e foi muito forte. Me internacionalizei a minha e todo o meu trabalho através da minha saída representando o Brasil no Festival de Artes Negras, que viajou eu, o mestre Moraes, o mestre João Grande, o mestre Lua de Bobó e o mestre Cobrinha Mansa. Então nós 5 viajamos para os Estados Unidos, para Atlanta. Viajamos para Atlanta e a partir dali
Foi uma semana de trabalho, de Quando rodas. foi isso, mestre? Foi em julho de 1990. E nós viajamos. Era para fazer umas rodas, tal, que eram 5 rodas, que não aconteceram as 5, aconteceram 3. Porque 2 o mestre Moraes não deixou. Não, vamos embora, não vai ter não. Vai ter roda não, não tem ninguém, vamos embora. Ele era chefe, né? Chefe é chefe, né? Aí tivemos que acatar mesmo, porque acho que não tinha público suficiente para nos assistir, mas foi a partir daí que eu ganhei o mundo. E de lá, eu fui para Nova York, o mestre João Grande não queria voltar para o Brasil, ele disse, não, eu quero ir para Nova York, liga para Gelon. Mas ligou para Gelon, mas Gelon disse, não, eu perdi uma passagem que deu ao senhor, o senhor não veio. Ele estava fazendo um trabalho na LBA, na Liberdade, então ele não pôde ir. Aí, liga para Nego Gato. Quem foi o Nego Gato? Nego Gato foi meu aluno da minha equipe de criança. A minha turma de Dinho. Dinho, Fiinho, Nego Gato, era Caboquinho. Ajudou muito a professora Emília lá. Caboquinho também foi aluno meu da minha equipe de criança. Então, aí o Nego Gato pegou e levou ele para Nova York. Nós chegamos no mesmo dia, no dia de domingo, no mês de julho de 1990, nós chegamos juntos, e a partir daí eu comecei a fazer um trabalho e formei o primeiro americano em mestre. Muito bom. Então, imprimi meu trabalho fortemente, como até hoje. Eu levei 18 anos lá, depois passei para a Rússia, onde eu fiquei 3 anos lá na Rússia, morando lá, depois levei o meu filho, eu continuo lá, tocando pau para frente, ganhando o mundo aí. Das grandes escolas de referência, né? Não só da Bahia, como para o mundo, né? O mestre treinou. Mestre Janja, um voz MC de novo aí, mestre, para a gente fechar, sobre essa parte da institucionalização e a mundialização da capoeira nesse processo que a senhora também vivenciou e vivencia, né? Está indo para Moçambique, né? Agora acho que falou alguma coisa desse tipo. Né? Já estava, enfim, todo mundo, tá tudo que é lado, a gente sabe como é que é a capoeira, né? Faça capoeira, hein? Acho que quando a gente fala de institucionalização, a gente está sempre tomando como referência aquilo que o Estado define como base. Ou é escolarização, ou é esportização, mas é sempre uma classificação, alguma coisa que vem de fora para dentro da capoeira. Porque os capoeiristas sempre tiveram as suas formas de se organizar, como o mestre No mesmo falou, nós não somos desorganizados, ao contrário. Né? E é exatamente na defesa dos fundamentos que a gente se organiza, cada unidade é uma estrutura, é um pilar de um fundamento. Posso fazer um parêntese? Fred falava assim, ó, a capoeira não é desorganizada. Não é. Só que a organização dela é descentralizada. Com certeza. Fred falava isso. E a gente não está acostumado a isso. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque quando a gente pensa capoeira institucionalizada, a gente já coloca nela todos esses elementos que o Estado define como instituição, né? E obviamente, que a gente tem no processo de mundialização uma outra ação que não necessariamente a do Estado, porque foi a arte, foi a cultura, foram as companhias de dança, foram o próprio turismo, enfim, que de alguma forma vai facultar isso aí. Eu lembro daquela entrevista daquela repórter, acho que argentina, em 64, 68, que faz com Pastinha. Finlandesa? Que Pastinha diz, Bimba Bimba é tão angoleiro quanto eu. Né? Então, assim, são muitas as narrativas que vão compor esse processo de internacionalização da capoeira. Né? Nos anos 80, era muito comum essa coisa da arte marcial. Né? Então, a capoeira ela tem um boom, ela tem uma explosão, mas sempre refletida como a arte marcial brasileira.
né? Com o passar do tempo, essa narrativa ela vai sendo mais pluralizada. Ela continua sendo vista como arte marcial, mas com vários outros elementos, inclusive podendo atuar em vários outros campos formativos, né? E, obviamente, que ela vai criando em torno de si aquilo que eu chamo de comunidade em trânsito, né? Mas o que eu queria mesmo ressaltar é que a grande obra da capoeira pertence aos capoeiristas. Então, muitas vezes, a gente falar em institucionalização, achando que a gente está fazendo um grande elogio à capoeira, pode ser, na realidade, a quebra do arame do berimbau, ou seja, o jogo está sendo interrompido. Perfeito. Mas a gente faz a nossa, para mim, na minha visão, a institucionalização conforme o nosso olhar. Aí que, para mim, é uma quebra de paradigma, porque a gente não vai na onda desse formato padronizado. A gente quebra isso, e a gente quebra isso da forma capoeirística, feito água. A gente não vai naquela porrada. Vocês acreditam que a capoeira seja arte marcial? Eu acredito. Marte não. Marte é o deus da guerra. Não. Capoeira não é arte marcial. Nunca foi, não é, nem nunca será. Que Marte é o deus da guerra. As artes que são, as lutas que são desenvolvidas dentro dos quartéis, que são tidas como artes marciais. A capoeira não. Quem ensinou capoeira dentro de quartel não teve serventia nenhuma a vida, porque sempre foi oposição. Vou ter Os que quartéis refletir, sempre foram oposição Vou ter que refletir ao sobre capoeirista. isso aí, tá vendo? Eles eram um gato e nós éramos os ratos. Então o gato querendo comer o rato. Vou ter que refletir, viu? Porque até então eu estava nessa. A primeira coisa que eu enfrentei, o primeiro debate que eu enfrentei nos Estados Unidos foi esse, porque lá se você não falar que é arte marcial, então você não tem adesão, mas nada, você não tem trabalho. Então, eu tirei essa coisa, eu falei, não, é cultural, capoeira é cultural. É uma arte cultural, e não marcial. Refletir sobre isso, hein? Mas eu vou dar o desfecho primeiro, antes de tudo, de chamar esse meu parceiro, grande artista, mestre e maestro, né? Se consagrando cada vez mais como um maestro, né? Diga aí esse projeto da gente. Mas antes de tudo, quero agradecer ao senhor, mestre Nô, pela participação, a gentileza, a sabedoria, né? Com toda essa a galanteria, né? Ele e o mestre Pelé, quando cheguei, pô, chegou bonitão pra caramba, como eles são. A senhora, mestra Janja, também. Esse primeiro contato da gente, né? Eu não conhecia a mestra Janja assim, nesse relacionamento, e eu fui logo franco com ela a respeito disso, porque quando a gente faz um projeto desse, eu particularmente, eu gosto de me sentir à vontade, eu me senti à vontade com a senhora. Eu te agradeço por isso, para mim foi uma oportunidade da gente aí eu conhecer melhor, que eu óbvio, já te conhecia, mas melhor ainda. E dessa forma, né, nesse formato, te agradecer pela participação, né, por tudo que também você posicionou aqui, e chamar agora o mestre Reinaldinho, esse grande artista com Clarinha Maria Clara. Clara Nascimento, né? Peraí. Clara Nascimento. Nome artístico, né, mestre? Tem que levar o nome artístico. Boa noite, em primeiro lugar, né? Quem está assistindo. Grande mestre, meu mestre. Tem que pegar na mão do mestre, isso. O homem do... Tinha 2 de ouro e o homem do relógio de ouro, que é o mestre novo. Mas não é o relógio do braço, não, é o movimento. O pessoal não pensar, né, mestre? É o reloginho. Que o senhor escondeu o relógio em casa, está escondendo o relógio de ouro em casa. Mestre Janja, prazer e parabéns. Parabéns aos dois, né, pela história, pelos posicionamentos, né, mestre Balão? Vixe, a gente fica ali só aprendendo, né? Eu mesmo, poxa, assim, a gente vê o quanto... Eu sou mestre de capoeira, formado pelo mestre Cabeludo, passei pela Quilombolas, né, treinei com o mestre Piauí, durante muito tempo ainda era na antiga Fonte Nova, Piauí, na tribuna de honra, mas eu vejo o quanto eu ainda tenho que aprender. Nós todos, né? Mestre. Então, é uma aula, né, que a gente vai e aprende essas coisas todas essas histórias e todo esse processo que... Esse negócio daqui mesmo, produção? Rapaz, tem que dar aí, velho. Tem que dar, viu, produção? Pessoal, já antes do mestre Reinaldo ele começar, agradecer todos vocês aí pela audiência, vários comentários, dando uma certa explodida. O programa ainda as pessoas vão ver, né? Tá?
Enfim, Mestre Balão, a gente gostaria de aqui, fazer uma- o mestre quer falar, mas muitas pessoas já querendo que a gente replique, vai vir coisa aí, sabe? Que a gente fica aqui inquieto pra caramba. Agradecer a Melodia, minha parceira de tanto tempo, amiga aí, né, que comprou esse jogo aí na capoeira, tanto que mudou o nome da empresa dela para AU, Marketing com Propósito. Meu aluno Papel, tá aí na área, Papel também, tá? Que é o cara que viajou aí para a gente transformar o tour capoeirístico indo pela via virtual. Ana Virgínia, tá? Pela parceria. A minha agência Viola, Flavinha Fênix e Gafanhoto, que fez isso aqui. E a Fundação Gregório de Matos, né? Que a gente foi contemplado pela Fundação, pelo edital, da Fundação Gregório de Matos. Tá legal? Mestre Nô, quer dar uma palavrinha rápida? Não esqueça do Estúdios M, né? O Estúdio M também, nossos Meu parceiros. amigo Ó, o Renan ali olhando. Ali, mas ali o M já está ali, ó, já está lá atrás. Todos vocês aí, Carlos que está aqui, cameraman, o cara que faz tudo aí. Cameraman, nem sei, acho que não. Também. Mestre, é com o senhor, bem rapidamente para a gente dar esse desfecho. Muito rápido. Apenas dizer que eu tenho um dos mestres que eu tenho grande afeição e parceria até, é o mestre Cobrinha, que é um homem inteligente. Nós nos entendemos muito bem e geralmente nós sempre nos encontramos. Evidentemente tem 2 anos e pouco que a gente não se conta dessa pandemia, mas eu prometi fazer uma roda lá no meu espaço daqui um dia e convidá-lo. Ele disse, não, eu vou, mestre. Justamente pelo carinho que eu tenho por ele, sabe, a afeição também. Então, é o companheiro mesmo. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e com a mestra Janja, que tem essa linhagem de capoeira Angola, o maior carinho e respeito que eu tenho também. Aí, agradecer ao senhor, mestre Balão, e a toda a equipe, o Reinaldinho aqui, o homem que também fazia o showzinho dele de saltos também, eu tô ligado, viu? Eu fui aluno nessa praia do Mestre Dinho, que show durante 2 anos lá no Soladunhão, né? Miseravão, esse homem era miseravão. Voador, miseravão. Muito obrigado, mestre Balão, muito obrigado, galera. Obrigado, mestre Dô. Obrigado. Mestre Janja, obrigado. Dizem que o capoeira é aquele pretinho sujo, pretinho que não trabalha, pretinho que não estuda, pretinho que é vagabundo. Eu sou capoeira, sou sim um negro esforçado. Eu trabalho, eu estudo, ganho meu dinheiro suado. Capoeira não tem raça, capoeira não tem cor, capoeira tá no sangue, mestre Nô que ensinou. Não tem raça e não tem cor, capoeira é só amor. Não tem raça e não tem cor. Beira-mar, 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 beira-mar. É o riacho que corre pro rio, é o rio que corre pro mar, e o mar é marada de peixe. Quero ver quem vai jogar, quero saber. Beira-mar, beira-mar. Obrigado, mestre Balão. Capoeiragem musical. Beira-mar, 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 beira-mar.
navegando pelo mundo eu vou. A capoeira foi quem me levou. No barca vela, ao sabor do vento. Não tenho pressa, mas não perco tempo. A capoeira me ensinou. A capoeira foi quem me criou. Me deu o norte deste meu caminho. Me deu a sorte de não andar sozinho. Levou comigo birimbau maneiro, patuá benzido, forte mandingueiro. No barca vela em direção ao norte. Vento da vida me leva ligeiro. Olé, maê,